Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal, trazendo aí para vocês as últimas notícias, novidades e informações de tudo que rolou de hoje aí no dia do Vasco. Então já peço pra galera que tá assistindo aqui com a gente para deixar aquele joinha, para deixar aquele like, para deixar aquela curtida logo aqui embaixo do vídeo, porque ajuda demais o canal aqui a continuar crescendo e o YouTube continuar divulgando, né, para outros vascaínos aí as notícias, as informações, para eles também ficarem bem informados. E obviamente, né, quanto mais vascaíno bem informado, mais a gente pode cobrar, mais a gente pode pedir por coisas positivas pelo nosso clube. E também já peço a você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever aqui embaixo. E mais importante, lembrando a todo mundo para ativar o sininho de notificações, fica logo aqui ao lado para você receber os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos e as nossas lives forem ao ar, mas também para participar dos sorteios das camisas, para participar das promoções que a gente traz aqui para a família vascaína, e também seguir as nossas redes sociais aí, Instagram, Facebook e o Twitter, que estão aqui, ó, na descrição do vídeo de hoje, beleza? Então nesse vídeo vamos obviamente abordar o assunto aí importante, que é o próximo jogo do Vasco contra o Corinthians, que é um jogo considerado em casa, né? O Vasco vai estar jogando com um mando de campo, mas vai estar sendo essa partida realizada em Manaus. Então vamos falar sobre o jogo em si, o que a gente pode esperar dessa partida, né? Vamos falar também sobre a questão do futebol do Vasco, do treinador novo, o Vasco que vem aí todo dia que passa cogitando, né, um novo nome. Tem aí o Dunga, tem o Lisca, o Luxemburgo, o Dorival. Então vamos falar sobre toda essa situação de treinador, quem a gente acredita que poderia ser um bom nome para o Vasco. Pergunto para vocês também, para deixarem aqui nos comentários o que vocês pensam aí em relação a esse novo treinador do Vasco que pode vir a ser escolhido aí nessas próximas semanas. E falar sobre o departamento de futebol do Vasco, né, que ninguém mais aguenta, né? Ninguém mais aguenta tudo que está acontecendo. Não é possível que nada vai mudar, não é possível que o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, vai manter as coisas da forma que elas estão, com Alexandre Farias, PC Guzmão. Então vamos falar sobre toda essa questão do departamento de futebol do Vasco aí, em relação a contratações, reforços e tudo isso aí que a gente não aguenta mais ver no nosso clube nesse momento, beleza? Então, ó, já deixa aquela curtida, deixa aquele joinha, peço pra galera também compartilhar e divulgar o canal aqui com seus amigos vascaínos, familiares. Tem um botãozinho logo aqui embaixo da tela escrito compartilhar, clica ali, joga nos seus grupos de Zap, Facebook, que automaticamente outros vascaínos podem vir a conhecer o canal também, valeu? Então vamos começar o vídeo falando de Vasco e Corinthians, um jogo aí que sinceramente o Vasco já poderia estar numa situação bem mais tranquila, depois dessas duas rodadas do Brasileiro. Vasco ali que poderia ter 3, 4, 5, 6 pontos, mas a gente tem 0 pontos. Nós somos hoje o lanterna da tabela, ali com 0 pontos e 4 gols sofridos. E é um jogo complicadíssimo, né? Ano passado, se vocês lembram, o Vasco também vendeu o jogo contra o Corinthians, mas não para Manaus. O Vasco vendeu para Brasília. E foi aquela catástrofe. Quem se lembra, o Vasco levou uma goleada de 4-1 do Corinthians e ficou ali naquela situação complicadíssima, né? De já estar brigando contra o rebaixamento. Luta ficou ainda mais difícil depois daquele jogo. E agora, eu acho que ninguém esperava, obviamente, que o Vasco fosse começar tão mal o Brasileiro. E agora a gente está numa situação complicada. Um jogo ali muito difícil. O Corinthians sempre é um adversário que traz muitas dificuldades para o Vasco. E o jogo vai acontecer fora do Rio de Janeiro, vai acontecer em Manaus. Eu amo a torcida aí do Amazonas, toda a torcida do Vasco ao redor do Brasil inteiro. Mas vai ser um jogo complicadíssimo, que a torcida vai ter que marcar presença e apoiar. É óbvio que a torcida está chateada. Eu sei que o torcedor ali talvez não esteja nem com vontade de ir para o jogo aí. Mas primeiro, é uma oportunidade de você ver o Vasco jogando no seu estado. E segundo, o Vasco precisa, os jogadores precisam, a gente precisa de vocês aí marcando presença, empurrando o time nessa partida. A gente torce para que alguns jogadores já estejam em condições de entrarem como titulares, como Rossi, como Valdívia, como o próprio Marcos Júnior. O Andrei, é um absurdo ficar fora desse time titular do Vasco. Ninguém sabe o que está acontecendo nos bastidores para o André até hoje não ser titular dessa equipe. Então vamos torcer aí para que até lá o Marcos Valadares consiga achar uma formação, não precisa copiar a formação que era do Valentim, como ele fez nesse último jogo, que eu acredito que teve alguma influência ali do Alexandre Farias para ele entrar com aquele time, que não é possível
que ele teria ali, ele tinha toda uma convicção num esquema com 3 zagueiros e do nada ele vai e volta com um esquema exatamente igual que era do Valentim. Eu sinceramente acredito que teve alguma força externa para isso ter acontecido. E é isso, cara, é torcer muito. O Vasco aí que nas últimas 6 partidas perdeu 5, são 5 derrotas e 13 gols sofridos, ou seja, uma decadência nesses últimos 6 jogos aí muito grande. A única vitória foi contra o Santos, na qual a gente acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. Então a gente está aí nesses jogos recentes indo muito mal, a torcida está muito desmotivada, a galera está realmente chateada, e é o que eu sempre falo para vocês, os culpados, apesar de os jogadores terem culpa, apesar de treinador ter culpa, o grande culpado de tudo isso é quem comanda o Vasco, quem toma conta ali da organização, quem toma conta da estrutura do futebol do clube, e obviamente isso aí vem lá, Alexandre Campelo, Farias, PC Guzmão, e a gente não consegue entender o porquê que isso aí ainda está acontecendo, porquê que o Alexandre Campelo até hoje mantém um Farias, cara, que sinceramente não teve sucesso em nenhum clube que ele passou. O Alexandre Farias, ele nunca conseguiu arrumar nada na carreira dele. E daí vem pro Vasco cheio de moral, só pode ser uma coisa ali de amizade com alguém que ele tem dentro do clube, porque bom trabalho, obviamente, não está sendo feito. Se ele tivesse feito um bom trabalho no ano passado, o Vasco não teria brigado para não cair. Só que não, o Alexandre Campelo manteve o Alexandre Farias no final da temporada, manteve o Alberto Valentim, manteve o PC Guzmão. Cara, é impossível da gente entender o que está acontecendo. O Vasco não tem um vice-presidente de futebol. E daí fica aquela situação toda, mas o presidente do clube toca também o futebol? Sim, toca o futebol. Aí vamos dizer aí que agora o Alexandre Campelo vai botar um vice-presidente de futebol. Eu espero que uma indicação de vice-presidente de futebol não seja uma indicação política, como tem grandes chances de acontecer. Tem grande chance do Campelo simplesmente pegar e botar ali um aliado político para poder tocar o futebol, simplesmente para nas reuniões do Conselho Deliberativo do Vasco, ter ali um aliado, ter ali uma pessoa que vai poder contar com votos. Então é complicado. Hoje o Vasco ali parece que o foco não é o time, o foco não é a torcida, o foco é a política, o foco é o poder. E a gente não aguenta mais isso. Aí vem com balanço. Ah, não, mas o balanço do Vasco está maravilhoso. O balanço do Vasco, ele mostra que em 2030 o Vasco vai ser um clube sensacional. 2030, Alexandre Campelo, você tá de sacanagem com a cara do torcedor? Se o Vasco cair para uma segunda divisão esse ano, 2030, o Vasco vai estar numa decadência maior ainda do que está hoje. A gente precisa fazer as coisas hoje, não pode deixar para amanhã, não pode deixar para 2020, não dá para deixar para 2030, não. A gente precisa de mudança agora. Se a gente não tiver mudança nesse departamento de futebol hoje, saindo Alexandre Faria, PC Guzmão, arrumando um vice-presidente de futebol que realmente entenda de futebol, o Vasco vai pro buraco, Alexandre Campelo. Você assumiu essa presidência por pura e espontânea vontade. Você não tinha a menor necessidade de dar aquele golpe na Lagoa. Você não tinha a menor necessidade de frustrar a animação e o ânimo do torcedor vascaíno que estava naquela época, o torcedor vascaíno empolgado, o torcedor vascaíno ali querendo se envolver com o clube. Você entra através daquela sacanagem com o torcedor. E a primeira entrevista que você dá já é uma entrevista que você mostra não ter ali um mínimo de tato com a torcida, não ter um mínimo de comunicação. Eu nunca vi o senhor pedindo para a galera se associar ao Vasco. Eu nunca vi o senhor querendo se envolver com o torcedor vascaíno. Eu nunca vi o senhor aí numa entrevista vestindo aqui ó, essa camisa do Vasco. Como é que pode um negócio desse? Um presidente que não se envolve com o principal, principal coisa de um clube que é a torcida. É impressionante. E agora está nessa pindaíba toda aí, essa complicação toda aí que a gente tá. Não temos nenhum treinador. Tivemos aí que subir um cara da base num momento péssimo para assumir um cara da base, com um clube ali completamente desestruturado. E vocês estão aí ainda brincando. Vocês estão achando que estão num clube de boneco. Tá entendendo? E agora tem cada dia que passa é um nome novo que pinta, é Luxemburgo, é Dorival, é Jair Ventura, é Jorge Jesus, aí agora surge também, como eu falei, o nome do Dunga surgiu durante o dia de hoje, surgiu também o nome do Lisca, também que se pintou aí, parece que o Vasco também tem um certo interesse aí, pode ser que cogite a contratação do Lisca.
Cara, será que o Vasco vai sair do lugar com esse tipo de treinador que vocês estão cogitando, que vocês estão aí pensando em trazer? Será que o Vasco realmente tem um presidente, ou será que quem manda no Vasco é um empresário que tem jogadores no clube que não me deixam entender? O Vasco tem um empresário que tem vários jogadores dentro do clube e esse cara empresta dinheiro para o clube. Será que esse cara realmente é um empresário somente, ou será que ele é o presidente do Vasco ali por trás dos panos? É tanta coisa que acontece no Vasco obscura, sem transparência, que a torcida perde a motivação de querer ali ajudar. A gente tenta mostrar para o torcedor que é importante, mas vocês jogam contra. Vocês da diretoria jogam contra. É um ou outro ali dentro da diretoria do Vasco, realmente a gente vê que tem ali realmente condição de estar lá fazendo o seu trabalho. É um ou outro. A grande maioria, cara, não tem envolvimento nenhum com o torcedor. Não tem ali realmente aquele tato de querer ajudar o Vasco. E aí acaba nessa situação, mantendo um Valentim, mantendo um Farias, mantendo um PC Guzmão, não tendo um vice-presidente de futebol. E vai saber quem a gente vai contratar, porque se trouxer Jair Ventura, se trouxer Luxemburgo, se trouxer um Lisca, se trouxer um Dunga, cara, o Vasco vai brigar de novo para não cair, se isso já não for rebaixado com rodadas de antecedência. A gente precisa de inovação, a gente precisa de mentalidade nova, a gente precisa de pensamento diferente. É isso que o Vasco precisa hoje, é isso que o torcedor quer hoje. Sinceramente, eu até desacredito que a torcida vai se motivar ao ponto de querer se associar, de querer aí abraçar o clube, porque a situação é tão precária, ninguém confia no trabalho do presidente do clube hoje, que é difícil, é triste. Eu espero muito que isso aí mude, eu espero muito que o futebol do Vasco consiga, pelo menos, fazer o suficiente ali até um pouco mais do meio do Campeonato Brasileiro para já se livrar do rebaixamento. E é difícil, galera, é difícil, a gente fica triste, é até complicado fazer vídeo aqui para falar para vocês o que a gente pensa, mas o importante é a galera, como eu falo sempre, a galera tá bem informada, a galera brigar e lutar contra os absurdos que acontecem dentro do Vasco hoje, que é esse futebol, né, que a gente apresenta dentro de campo. Mas é isso, peço mais uma vez para você, torcedor vascaíno aí, deixar aquele joinha, deixar aquele like, compartilhar, deixa aqui nos comentários tudo que você pensa sobre o que está acontecendo no Vasco, tudo que você pensa aí sobre um possível novo treinador, sobre contratações. O Vasco quer contratar, tem que contratar, mas vai contratar como se não tem um treinador novo? Vai contratar como se a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem no nosso clube? Vai contratar como se todo dia a gente vê na justiça ex-jogadores e ex-treinadores cobrando o Vasco na justiça? E não é cobrando pouco, não é cobrando 100, 200 mil, não. É cobrando 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais. É todo dia a mesma história. E vem a diretoria falando que está fazendo acordos trabalhistas para poder melhorar a situação do clube. Sinceramente, eu não acredito, porque hoje o Vasco tem salário atrasado toda hora, o Vasco tem aí na justiça toda hora sofrendo penhora, e a gente vê o futebol aí sendo tocado de uma forma absolutamente amadora. Não é nem amadora, é horrível. É isso que a gente vê no Vasco hoje, beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco, Vascão acima de tudo. E é isso, galera. Deixa aquele joinha, compartilha, e é isso. Valeu, grande abraço aí, até daqui a pouco. Hoje eu vou participar aí, quem quiser participar lá, hoje eu vou participar de uma live no canal do Felipe Tiroda sobre Vasco. A galera que quiser participar 10 da noite, ao vivo, a gente vai estar lá trocando uma ideia sobre a situação que o Vasco vive hoje, né? Então, se você quiser participar, corre lá às 10 da noite. Vou estar lá. Quem me segue no Instagram, no Twitter e no Facebook, fica ligado que faltando uma meia hora para começar, eu vou postar o link lá pra galera participar com a gente. Valeu? Tamo junto, Vascão acima de tudo. Vasco! Valeu, família. Grande abraço.